Raquel, por favor. Bom, boa tarde. Fui aqui. Eu juro que nós não fizemos uma reunião preparatória, não foi isso? Mas uma não vai se sobrepor à outra, vai exatamente uma caminhar ao lado da outra. Então, boa tarde primeiro, meu nome é Raquel, eu estou como... Boa tarde a turma do governo que está ali, tem muita gente, que bom ver vocês. Eu estou como subsecretária de competitividade do Estado do Espírito Santo desde 2019. Eu brinquei, falei que a parte mais importante do currículo que ele não leu é a primeira que está nesse aqui, que é o que dá mais trabalho, que é ser mãe de uma menina de 5 anos, agora 6, que aprendeu a ler Jesus Cristo. Ela não para. Bom, todo o resto vira secundário, dando conta de manter alguns seres humanos em vivo. Imagino vocês que tem mais de um, não sei como vocês dão conta disso. E aí eu vou bater um papo com vocês bem rápido. Deixa eu só botar aqui o meu... Para ninguém falar que eu sou a única mulher do painel, falar que eu falo muito, né? Eu só vou fazer um ponto aqui importante, assim, que eu vou só... É uma taxonomia do Daniel e do nosso professor, que eu não vou falar de desafio. Pode ser? Eu vou trazer a palavra oportunidade. Então, assim... O que eu vou trazer para vocês é zero novidade, que vocês já estão debatendo, vocês são especialistas da área, mas o que eu trouxe aqui é o como dentro da... Lembre-se, estou como, né? Subsecretária de competitividade na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, o meu trabalho, as políticas públicas que hoje a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está focada, hoje são áreas necessariamente mais voltadas para empresas. Não quer dizer que o governo não esteja olhando as outras dimensões, não é isso, tá bem? O que eu vou trazer é um pouquinho desse olhar, de exatamente nessa operação tripartes que o Daniel trouxe, né? Como que nós, hoje, no governo, no eixo de desenvolvimento econômico, com a nossa mão invisível, né? Alguns dizem, né? O Estado da mão invisível e tal. Como a gente tem tentado impulsionar a empresa a acelerar exatamente esse movimento. Professor, tecnologia é o que vai mandar aqui. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente tem recurso tanto da iniciativa pública, mas da privada necessariamente. Obviamente, custeando sempre a academia, que é quem põe a mão na massa ali, né? Então, essa cooperação, ela mais que é necessária. Professor, é super interessante, eu estava sexta-feira passada agora, na reunião, no Fórum Nacional de Secretários de Energia, que aconteceu no Rio de Janeiro, de todos os estados. E teve uma palestra de um representante da Petrobras. E aí ele falava exatamente sobre a questão da exploração da margem equatorial. E o professor foi muito preciso. Quando a gente está falando de segurança energética de um país ou de um estado, nós estamos falando em soberania. Então, a gente tem visto aí as guerras exatamente nesse sentido. Olha, se eu tiro a segurança e coloco na mão de um terceiro, eu também estou terceirizando a soberania de um país ou de um estado. E aí, professor, o time da Petrobras estava mencionando, se a gente, por exemplo, Petrobras, né, parasse os estudos exploratórios, que não parou no mundo, e aí eles trazem alguns cenários, em 2030 já, o Brasil se tornaria importador de energia. Já em 2030, eu perderia essa segurança nacional de eu mesmo ser autoprodutor o suficiente de me abastecer as nossas residências, as nossas indústrias. Então, assim, temos desafios grandes, mas vamos pensar também que temos oportunidades acontecendo, porque os estudos continuam avançando. Os estudos e esse fórum é uma demonstração clara disso, né? A gente está aqui exatamente para, olha, como a gente consegue dar os inputs necessários no nosso ambiente, né? Bom, e aqui eu vou tentar dar uma acelerada. A pressão no planeta, o professor e o Daniel já disseram bem, ela vai avançar. Vocês já conversaram bastante, e aí eu vi que, inclusive, tinha uma colega aqui ontem, né, a Fernanda, da SEAMA, boa demais, falou um pouquinho das nossas iniciativas, dessa transição, né, de uma economia linear que o mundo está vivendo, né, do descarte, ponto, para a economia circular. E como a gente tem feito políticas públicas no âmbito, eu acredito que a Fê falou sobre isso, da SEAMA, ela trouxe alguns exemplos da logística reversa, não foi? Perfeito. Vocês devem ter acompanhado, no mês de julho, o governo federal publicou um decreto
E é a primeira vez que você vê um decreto com a terminologia economia circular. Eu arrepiei, achei lindo aquilo, fiz um post no LinkedIn, tá lá. Bom, então você tem o governo federal entendendo que o mundo está nessa fase de transição, então, eu tenho que pensar, os gestores federais, estaduais e municipais, nós temos que pensar essas políticas públicas pensando nesse novo formato econômico. Bom, e aí, vou avançar essa parte aqui. O professor mencionou muito bem, para isso tudo acontecer, precisa de uma mudança de cultura. Eu sei que aí, bom, gente, eu não vou entrar aqui nos detalhes se a palavra é cultura ou se é ideologia, não é isso, tá? É no sentido de comportamento, tá bem? Veja, e o mundo está dizendo isso. Nitidamente, né, a gente está na fase da transição da economia linear para a economia circular, e agora o governo federal sinalizou que entendeu esse recado do mundo e também vai pensar políticas públicas a partir desse novo formato de modelo econômico. Bom, usando o colega da PwC, não é isso? Quando eu falo com as empresas, em que pese, né, todo esse time aí, que ainda é um pouco longo, e aí foco, né, transição energética é o nosso palco, eu costumo dizer para as nossas empresas, olha, mais do que o governo pressionar, os próprios investidores e os seus clientes irão te pressionar. Então, veja, não é mais uma obrigatoriedade apenas legal, mas é um comportamento que, se você não mudar na sua rotina do seu negócio, teremos problemas. E aí eu sempre gosto de trazer esse exemplo aqui. Você pega no site da GV, isso aqui não se esgota, tá? Mas quando vou fazer algumas palestras para empresários aqui, em nossas empresas do Estado, eu peço para eles darem uma olhadinha nesse cenário aqui e ver qual dessas logomarcas, vou passar aqui, qual dessas logos apresentadas aqui nesses slides são, eventualmente, fornecedores ou clientes nossos, ou das nossas empresas. Essas empresas são as que hoje aderiram, né, ao protocolo GHG. Todo mundo sabe aqui o que é o protocolo? Posso pular? O protocolo, basicamente, é um protocolo mundial que ele traz ali algumas, vamos dizer, métricas, tá, para a gente realizar a descarbonização de uma forma sistêmica organizada. E as empresas que voluntariamente aderem a esse novo modelo, ela tem alguns comportamentos obrigatórios e outros opcionais. Então, obrigatoriamente, os stakeholders começam a cobrar da empresa, principalmente essas empresas que sinalizam que aderiram a essa sistemática, por exemplo, de descarbonização, que ela vai precisar ter o seu processo industrial limpo, e a Petrobras fala muito isso, né, professor? Olha, eu produzo petróleo, pessoal, mas eu sou a petroleira mais limpa do mundo. E aí eles trazem esses indicadores de como que, em que pese eu precisar ainda de produzir petróleo por um período, por conta de segurança energética e soberania, o meu processo precisa ser o máximo descarbonizado possível. É o que eles mencionam. E aí, uma forma, por exemplo, que eles vão ter de fazer isso é cobrar que os seus fornecedores também sejam limpos. Que toda a sua cadeia de suprimentos também sejam limpos. Que toda a energia gerada no seu processo, bom, seja limpa. Que é exatamente aqui, né, o protocolo, que eu gosto de exemplificar. Você tem aqui o escopo 1, que é exatamente quando o meu processo operacional ele fica verde. O meu escopo 2, quando a energia que eu consumo nesse processo, ele vem de fonte renovável. O escopo 3, que aparentemente ainda é voluntário, né? Pelas empresas que aderem ao protocolo, que é toda a cadeia de suprimento também ser verde. Não é tão bem assim, porque quem é da galera de contábeis aqui tem visto os IFRS S1, S2, que, olha, é obrigatório a partir de quem está listado na Bolsa de 26, e aí ele já traz os indicadores do escopo 3, então não sei se é tão bem voluntário assim. Bom, tá bom, Raquel, o que isso tem a ver com o governo? Um monte de coisa. Se nós estamos aqui para... bom, antes de falar de governo, a gente sabe, né, que quando eu falo de transição energética, e aí a literatura diz que passos eficientes para que isso aconteça, dado ainda todos os avanços que precisarão acontecer, é a eficiência energética, a substituição de fontes para renováveis e a eletrificação da economia, que todo mundo que me antecedeu já mencionou. Eu vou avançar aqui. Beleza. E como a gente faz isso aqui no Espírito Santo, então?
como eu consigo acelerar esse movimento que o mundo está vivendo, que as empresas vão pressionar cada vez mais umas às outras, e como que eu, governo, já que eu ainda não tenho toda a tecnologia e o preço tão propício para fazer essa transição de uma forma mais acelerada, consigo fazer isso. Lembre-se, gente, por favor, que eu sou governo do Estado. O que isso quer dizer? Que o tema energia, combustível, etc., via de regra é uma área, altamente regulada por quem? Governo federal. Professor, estou aqui, a ANEEL, dentre outros. Exatamente isso. Então, eu tenho que, dentro do meu campinho bem limitado, pensar em políticas de fomento sem invadir competências, né? E como que o governo do Estado tem pensado isso? Primeiro, todo mundo já conhece o nosso Atlas eólico, certo? Todo mundo? Todo mundo, gente. Nosso Atlas novinho. A gente tem um Atlas em papel, né? Ele é um Atlas que é de 2002, salvo o melhor juízo. Esse nós lançamos em 2022. Final de 2022, foi lá na secretaria, na parceria de várias secretarias do governo. Foi uma parceria que a gente fez com a Alemanha, com a GIZ, eles que injetaram, inclusive, o recurso aqui, né, todos os nossos parceiros. E nós, já mapeando essas novas tecnologias, tanto on como offshore, nós publicamos esse Atlas, é interativo, é só entrar atlas.sectides.es.gov.br. Na época, eu lembro que eu fiz questão de pedir para que eles deixassem os dados abertos para que exatamente a academia pudesse fazer ali todo o download desses arquivos. Então, se vocês tiverem qualquer dificuldade em acessar esse dado, é só mandar um e-mail para lá, mas eles estão também nessa página, para que a gente consiga, enfim, produzir materiais a partir dessas informações. E aí, vejam, nós temos um baita potencial, tanto na eólica offshore, como também na eólica onshore. Eu ainda não tenho uma vocação tão grande como o Nordeste, mas temos vocações potenciais melhores que muitos outros países. E aí, quando eu falo, professor, em oportunidade, o Brasil já é altamente verde. Mas, dentro dessa ótica que o professor finalizou do hidrogênio, nós podemos descarbonizar o mundo. Então, em que pese ser tem um problema aí, o mundo tem um problema maior que o do Brasil, digamos assim, porque a gente está na nossa matriz muito mais renovável do que o mundo, nós podemos usar esses desafios globais e transformar em oportunidades para o Brasil, mas trazendo numa escala ainda menor para o Espírito Santo. Você trate de fazer uns negócios fora do eixo São Paulo e Rio, porque aqui a gente tem muito potencial para isso. Bom, e aí nós temos aqui o programa de mudança climática, possivelmente já falaram sobre isso, ele combina, né, várias ações do governo inteiro, desde a adaptação à mitigação dos planos climáticos, mas eu vou focar os meus 5 minutos restantes nesse programa que a gente trata lá na secretaria. Então, diante de todo esse contexto que os colegas mencionaram e que eu trouxe aqui também, nós desenvolvemos esse programa GERAR, que é o Programa de Fomento à Geração de Energias Renováveis. E aí, ele tem esses 6 eixos de atuação. Nós não inventamos a roda, nós somente incluímos o eixo de desenvolvimento regional. Essa metodologia foi desenvolvida pelo IRENA, que é o instituto, né, que trata sobre energias renováveis mundial. O IRENA diz o seguinte: para que políticas públicas de transições energéticas aconteçam de fato, ela precisa combinar alguns fatores. E aí, esses fatores são, você precisa ter políticas públicas de financiamento, e aí o Daniel trouxe isso, então a gente tem linhas de financiamento do BANDES, por exemplo, agora parcerias com o BNDES, então linhas de financiamento para investir, para que as empresas e, enfim, as pessoas físicas consigam investir nessas tecnologias. Nós precisamos ter recurso de pesquisa e desenvolvimento, então a gente tem, por exemplo, a FAPES, a SECT, nós temos o CEPID, não sei se vocês já visitaram o Parque do Governador, domingo foi inaugurado a árvore fotovoltaica, que é um experimento realizado 100% no âmbito do PID dentro do CEPID, que é um centro de inovação do governo do Estado. Você precisa ter eixos regulatórios, e foi dito muito bem aqui, a gente precisa ter marcos regulatórios claros. Por que hoje você tem mais energia solar, por exemplo, em residência do que em indústrias?
Porque o benefício tributário, por exemplo, a residências existe desde 2020, 2021 e está aí até hoje. Então, quem tem energia solar na sua casa residencial e é menos burocrático o processo. O da indústria, a gente começou recente, então a gente vai ver já essa alavancagem. Por que a gente não tem, por exemplo, eólico offshore, já a pleno vapor no Brasil? No Espírito Santo, nós temos 6 licenças em andamento, incluindo Petrobras, Shell, Equinor, Votoins. Por que ainda não tem nenhum parquezinho eólico? Porque eu não tenho lei regulamentando. Raquel, tem um decreto, o decreto muda, assim, da noite para o dia. Se eu sou investidor que tem milhões para injetar num parque eólico, eu vou fazer isso à luz de um decreto? Não, eu preciso de instrumento regulatório seguro. Quando nós lançamos, por exemplo, esse programa, nós conversamos com a nossa Secretaria de Meio Ambiente e o IEMA para que simplificasse os processos de licenciamento de energia solar até 5 megas, e eles delegaram isso para os municípios. Então, isso nos permite dialogar com outras secretarias e outros municípios. Eu vou chegar em incentivo, desenvolvimento regional, me permite, aí foi um núcleo que nós inserimos, para que a gente possibilite, tenha legitimidade para chegar nos municípios. Então a gente consegue treinar municípios, a gente consegue sugerir legislações. Hoje a gente tem trabalhado um marco legal da eólica onshore, então a gente tem feito muito, usando muito o desenvolvimento regional. Acesso à rede, não adianta eu gerar energia se eu não comunicar com quem, pessoal? Com as distribuidoras e as transmissoras de energia, mas distribuidoras, ainda bem que a gente nem tem tanto problema, a gente só tem 2, tem estados que, enfim. Mas isso nos legitima a chamar a EDP e falar, EDP, olha, a gente está tendo muito problema com empresas ou, enfim, pessoas que não conseguem ter um parecer de acesso para ver a viabilidade de uma subestação, então a gente consegue avançar nessa temática. E, por fim, o incentivo tributário, que hoje a gente consegue isenção aí até 5 megas de ICMS para aqueles que possuem energia renovável. Veja, eu falei só em energia solar? Renovável. A gente já concedeu essa isenção para projetos de fotovoltaicos, nós já concedemos essa isenção para biocombustível e para biometano. Então, o objetivo é fomentar a geração de energia renovável, inclusive nos próprios parques industriais. E aí, isso aqui é um retrato, coincidente ou não. Vejam isso aqui, nossos colegas da ARSP, que é a nossa agência reguladora que produziu, isso aqui é uma capacidade instalada de geração de energia do Espírito Santo de 2002 a 2022 por fonte. Então a gente tem aqui as UTs, basicamente que é hidrelétricas, né? PCHs, a gente tem a amarelinha, está bem pequenininha, porque ele não indica, mas aqui, ó, energia solar, ok? A gente tem uma eólica, mas essa eólica é bem pequenininha, fica ali em Guarapari, mas enfim, ela é mais GD, então ela é computada. Mas vejam que interessante, olha a capacidade instalada do fotovoltaico em 2019 e 2020, e nós publicamos esse programa Gerar exatamente no final de 2020, e olha o salto que deu de 2020 para 2022, em apenas 1 ano e meio de implementação de projeto. E aí, Raquel, você atribui o que a esse ganho? Né? Assim, eu digo nós, a equipe. Uma das coisas que o professor mencionou aqui, divulgação. Quando a gente vai para esse slide seguinte, e a gente olha, o em vermelho era o que a ARSP calculava de novas conexões de micro e mini geração distribuída, ou seja, o que poderia se ter de novos pessoas pedindo para injetar sua energia gerada, a partir da comparabilidade dos dados históricos que ela tinha. E o azul é o que realmente aconteceu. Quando a gente pega esses números de conexões, a maioria deles se dá nas residências. E veja, o benefício tributário para as residências sempre existiu. Só que começou a ficar mais visível, ficou mais divulgado. Então, e aquela mudança de cultura começa a acontecer de passos mais largos. Lá na secretaria, então, a gente tem outros incentivos, tanto para a geração de energia, como também para a aquisição dessas tecnologias para descarbonização. Só vou finalizar aqui com esse exemplo. Possivelmente alguém já trouxe, por isso que eu não trouxe.
a matriz de emissão do Espírito Santo é diferente do resto do Brasil, alguém já trouxe aqui, né? Ela é preponderantemente, não é o agro, como no restante do Brasil, mas ela é muito voltada, tem um alto índice de emissão do setor de minério, né? E também transporte. Quer dizer que nós, como hub logístico, está dando certo. Bom, mas setor de transporte, como a equipe percebeu, é um setor que muito emite e tem muito caminhão antigo que potencializa essas emissões. Então, nós, por exemplo, dentro de um programa que já existe, que é um Compete, um programa de competitividade, nós incentivamos a aquisição de novos caminhões com isenção de ICMS. É uma forma que eu tenho de fomentar o quê? O equilíbrio mínimo dessa matriz. Está em andamento, a gente deve publicar nas próximas, enfim, fazer divulgação nos próximos dias, o ES mais competitivo, que nesse caminho da transição é potencializar o uso do gás, que também não é, ele não é negativo ou zero, mas ele é muito menor emissor do que o diesel, mas o gás também, como a gente já tem usinas de biometano que começam a operar no próximo ano, também fomento ao biometano. E, por fim, eu estou participando também, né, a sede está participando junto com a equipe da SEAMA, da elaboração do ZEC, e aí, especificamente, obviamente, nós vamos ficar aqui com o eixo de econômico, né, do eixo economia, para como a gente consegue potencializar essas riquezas provenientes do mar e dentre desses itens também, obviamente, a transição energética, porque como vocês viram ali, eu estou falando de eólica ou eólico offshore, necessariamente a gente passa aqui pelos nossos municípios litorâneos e costeiros. Isso é um overview bem rápido do que a gente tem pensado e, principalmente, contem com a gente, nós estamos super abertos para recebê-los, para conversar, para pensarmos juntos essas oportunidades para a gente avançar e mais, trazer oportunidades de negócios aqui para o Estado do Espírito Santo. Obrigada, gente, até a próxima. Bem, Raquel, muito obrigado e parabéns pela belíssima exposição. Cidade da Inovação.